noite, seja bem-vindo ao Humana Cast. Esse é o podcast da Humana e hoje vamos falar sobre saúde da mulher. E aliás, esse é o primeiro podcast aqui da Rede Humana, vão ter vários e eles vão acontecer nas segundas-feiras a cada 15 dias. Então a cada 15 dias, uma segunda hoje, depois daqui a 15 dias vai ter outro podcast. E hoje, hoje da mulher, estamos com os ginecologistas, com a Silmara e com o Dr. Guilherme. E aí, gente, sejam bem-vindos. Quero saber um pouquinho como vocês se conheceram. Tem como contar aqui pra gente? Então, primeiro eu estou muito feliz da gente começar nosso primeiro podcast, nosso ManaCast, e a gente está abrindo essa, como é que eu posso dizer, essa invenção da gente, né? Que a gente sempre gosta de inventar, mas enfim, a gente está muito feliz de começar esse podcast. E eu vou deixar para Gui falar, porque minha memória é triste, mas ele lembra de tudo. Ah, eu lembro sim. Eu não lembro de nada, eu sou péssima. Não, eu estou muito feliz também de estar aqui participando hoje. Na verdade, esse projeto foi desenvolvido nas nossas reuniões, né, Sil, junto com o Matheus, da Sempre Criativos, Kika, que não está aqui, que vai participar do próximo, Elisane. Então foi um conjunto assim, de várias questões que levou a gente a pensar nesse projeto. Mas você perguntou do nosso, como é que a gente se conheceu, né? O Sil já é minha amiga desde antes de eu vir para Jacobina. Porque o que acontece? Larissa, minha esposa, é daqui de Jacobina. E surgiu essa intenção de vir para cá. E Silmara, na época, já trabalhava aqui, já era uma médica conceituada, estabelecida em Jacobina, da ginecologia. E eu liguei para ela. Falei, Sil, Guilherme, sou marido de Larissa, eu tô indo para aí, como é que você tá? E assim, não podia ser diferente. Silmara, sempre muito cortês, me recebeu assim, de braço aberto, como uma amiga mesmo. Então eu cheguei aqui. Embora me salvar. Vem embora. E eu cheguei muito feliz aqui. Vem embora me salvar, que eu fico aqui só, pelo amor de Deus. Foi muito bacana. Então assim, foi uma amizade que começou por telefone. Eu falando que ia vir, Silmara me dando essa receptividade. Então assim, foi muito importante essa solidez dessa nossa amizade desde o início. Né? E aí foi natural, a gente começou a trabalhar junto. No primeiro dia que eu cheguei em Jacobina para trabalhar no consultório, eu trabalhei no consultório de Silmara. Eu não atendi ninguém. Zero, fiquei na internet o dia inteiro. Eu nunca tomei tanto café na minha vida e vi tanta coisa errada assim na internet. Nada a ver. Bom, mas essa é a construção, né? Diz que pedra parada é que cria limo, né? A gente acabou ficando juntos, estabelecendo essa amizade, essa parceria dentro da ginecologia. E depois veio o Kiele, eu conheci depois que eu conheci Silmara. A gente formou um trio de amizade assim, né? Nas salas de parto da vida, fazendo os partos. Kika na neonatologia, eu e Sil na obstetrícia na época. E essa amizade foi se consolidando e a gente acabou se unindo mais e fundando a Humana. A Humana foi fundada no aniversário de criança. Foi. Que eu acho que eu tinha feito parto. Foi. E aí a gente, os três sentados na mesa, conversando. Vamos fazer o consultório da gente? São nós três. E a gente bora. Só que o terreno veio maior do que a intenção do consultório. E aí criou-se a Humana por uma congruência, sei lá, das energias e da amizade. E aí criou-se a Humana. Mas a gente se conheceu assim, por telefone. Exato. E em vez de virar, como é que chama? A gente ia fazer ao contrário, como em vez de virar concorrente, a gente virou parceiro. E a gente é parceiro até hoje. Já tem o quê? Quantos anos você tá aqui? Eu já tô aqui há 13 anos. E eu 15. E na época, tinha ginecologistas na cidade, eram poucos, tinha, e a demanda era tinham grande. Ginecologistas, mas assim, a parte de parto era muito disseminada para vários outros colegas, né? Não só os ginecologistas, os obstetras faziam. E aí a gente meio que tomou conta desse nicho de fazer parto. Quando eu não estava fazendo, ele estava fazendo. Quando ele viajava, eu fazia. Quando eu viajava, ele fazia. E a gente virou parceiro mesmo de trabalho. E aí a coisa foi evoluindo nesse sentido. Ai, que legal. E, gente, para explicar um pouquinho para vocês como vai funcionar. No Instagram da Humana vai ser colocado na verdade foi colocado já, uma caixinha de perguntas
Estou aqui com várias perguntas de várias pacientes, de várias pessoas e seguidores. E eu vou fazer aqui selecionamos algumas por causa do tempo. Mas se der tempo, dá pra fazer todas, né? Depende de como vai ser as respostas. Vamos tentar. E aí, gostaria de começar aqui, ó. Uma pessoa pergunta aqui, qual o melhor tratamento para adenomiose? Adenomiose, desculpa. Adenomiose deve ser. Adenomiose, desculpa. Sofro muito com dores. Wagner, comece você. Primeiro é o seguinte, a adenomiose é uma patologia uterina. Ela é como se fosse um tipo de endometriose, mas é quando eu tenho uma invasão do tecido endometrial, que é a camada mais interna da cavidade uterina, pro miométrio. Então é como se o útero fosse tomado, como se fosse uma invasão realmente, do endométrio pro miométrio, que é uma outra camada, que é a camada muscular do útero. Isso gera um processo inflamatório do corpo uterino, gerando dor, aumento do volume uterino, sangramento anormal, às vezes dor no ato sexual, uma dispareunia de profundidade. Aumento do fluxo, né? Dor pélvica. Na ultrassonografia, a gente vê um útero aumentado de volume, é um útero mais amolecido, é um útero mais, eu digo às minhas pacientes assim, um útero mais gordinho. É como se fosse um útero mais reativo mesmo. E o que a gente pode fazer para resolver isso é bloqueio hormonal. É bloquear a menstruação com os vários métodos hormonais que a gente tem de todas as possibilidades. É comprimido, é injeção, é implante, DIU, o que quer que seja, que a gente possa fazer esse bloqueio, porque assim como a endometriose é uma doença que depende da atividade hormonal. Exato. Então assim, o que a gente pode fazer é isso, mas é basicamente isso aí mesmo. Então não tem como fazer assim, eu não gosto de hormônio, não quero tomar. Nesse caso é mais difícil, né? Antigamente, né, operava-se muito. A medicina acabou se tornando um pouco mais conservadora, acredito, né, Sil? Porque hoje a gente já tem um arsenal terapêutico muito maior do que antigamente, né? Então, o que o Sil falou, a gente tem implante, a gente tem o DIU hormonal, né, o sistema uterino, mas a cirurgia ainda pode ser uma paciente maneira que não de quer, tratar. ou que não se adapta, mas assim, as opções que a gente tem hoje hormonais de baixa dosagem são muito melhores do que a opção de você ir para uma cirurgia, né? Mas antigamente todo mundo falava, tirou o útero por quê? Tirou porque sangrava muito. O diagnóstico de adenomiose Só que não existia esse diagnóstico. É. Não existia esse diagnóstico. Hoje a gente tem o diagnóstico e sabe por que isso acontece. Tinha mioma? Não, sangrava demais. Né? Tirou o quê? Porque tinha hemorragia. Na verdade, nem sabia o que era. E a paciente chega pedindo a cirurgia, muitas vezes. A gente acaba conversando e mostrando a ela que talvez o tratamento clínico seja mais interessante. Na maioria das vezes dá certo, né, Silvia? Sim. Inclusive, eu conheço mulheres novas, de 40 anos, que tiraram por conta disso, assim, não que era endometriose da salva, porque eu sangrava demais, foi aconselhado tirar. Mas pode acontecer. Sim. E a adenomiose, ela tem a prevalência aumentada mesmo, nessa mulher que já está próximo do período menopausal, 40, 45 anos. Acima de 40 anos, ou nas multíparas, que param que ocorre aquele sistema de fole do útero, né? Cresce, sobe, cresce, murcha. Então é mais comum realmente das mulheres que pariram mais e que estão já passando dos 40. E o melhor tratamento depende da paciente. A gente individualiza. Hoje a gente tem um arsenal de tratamento totalmente diferente de antigamente. Mas é o que o senhor falou, basicamente não. É um tratamento hormonal porque a gente vai, de alguma maneira, todos eles vão gerar uma atrofia endometrial. Exatamente. A maioria é a base só de progestágeno. E é uma doença dependente de hormônio. Então, se você não bloquear, você não vai ter resolução dela. Isso. Agora, tem outra pergunta aqui que eu achei interessante. Doutores, durante a carreira de vocês, quais os casos que vocês pegaram que mais mexeram no sentimental? Conta pra gente. Vocês lembram? Eu vou contar coisa boa. Não vou contar coisa ruim, não. Não, porque é óbvio que na história da vida da gente tem situações que acabam em finais felizes e tem situações que não, né? Mas assim, como estamos em festa, vamos falar de coisas boas. Deixa eu pensar. Ai, meu Deus. Teve uma história muito, muito legal. Assim, que eu dei a doida e deu certo. Guilherme ainda não estava aqui para me salvar. Era um dia 1º de novembro, véspera de feriado de finados.
Nunca esqueço desse dia. Eu estava em Salvador, na praia, eram umas 10 horas da manhã, perto de 11. E eu tinha ido para o casamento de uma amiga minha, que ia ser dia 1º, no domingo de noite. Era um domingo. E aí, uma paciente que eu fazia pré-natal me ligou, que estava em trabalho de parto. E não tinha ninguém para atender ela aqui. E aí, ou eu mandava ela embora, ou eu voltava. Eu lembro que eu estava na praia com meu marido, eu olhei assim para ele e disse, vamos embora. Graças a Deus, ele é muito parceiro. Eu falei, quer ir embora? Não vai pro casamento, né? Eu digo, não, deixa eu voltar, vou voltar. Aí eu voltei. Só que quando eu cheguei aqui, eu não tinha anestesista, eu não tinha pediatra, eu não tinha nada. E esse bebê começou a ficar taquicárdico, que é o primeiro sinal de sofrimento fetal, e ela não conseguia ir para o normal. Depois esse bebê ficou bradicárdico, que é quando o batimento começa a baixar, e eu sabia que aquele bebê ia morrer se eu não fizesse nada. E aí eu liguei desesperada pro Teixeira, para um colega que estava no Teixeira, enquanto eu fiz, se você não vier aqui anestesiar, eu vou pegar ela e vou para lá. Eu vou para aí, porque eu não vou deixar o menino morrer. E ele se compadeceu de mim, graças a Deus. Foi lá na clínica, anestesiou, eu fiz o parto, o menino nasceu vivo. Ave Maria, com a glória do Senhor. E aí isso foi domingo, já quase de madrugada, né? Eu cheguei e aconteceu isso tudo. Aí segunda foi feriado, na terça-feira eu fui dar alta a ela, essa paciente. Eu dei alta e subi, que eu ainda atendia na Santa Bárbara na época, subi. Quando eu cheguei no consultório, tinham 5 dúzias de rosas pra mim. Um buquê que eu nem segurava, de tão grande. Eu quase morro. Eu digo, que isso? E assim, não pelas rosas, não por nada, mas esse menino hoje deve ter uns 10 anos de idade, uns 11, não sei. O Guilherme não estava aqui, então ele já deve ter mais. Mais 3. Ele deve ter uns 3 anos. Essa menina depois pariu de novo já. E eu lembro que eu não deixei ela parir aqui, porque o parto dela foi muito complicado. Eu pedi ela para parir em um lugar onde tivesse UTI, mas graças a Deus ela foi pro terceiro e se aquietou. Mas foi uma história linda, que assim, eu dei a doida, saí de Salvador, voltei pra cá e graças a Deus deu tudo certo. Apesar de tudo que a gente vivia naquela época, de não ter estrutura, de não ter pediatra, de não ter anestesista. Hoje a gente tem outra situação aqui de saúde na cidade. Mas eu já sofri muito. E esse deu certo, graças a Deus. Mas já, Maria, tantas coisas. As barbas brancas aqui, tudo essa época. E minha tinta de cabelo. A história que o Silvio falou é maravilhosa. Que a obstetrícia traz histórias maravilhosas pra gente assim, todos os dias. Né? É uma área da medicina onde a gente lida com muita vida, a gente lida com alegria, com família, né? Mas tem também as suas complicações e nem sempre a gente está pronto para receber esse tipo de complicação. Eu acho que um dos casos que mais me marcou foi quando eu já estava aqui na Bahia, já tive vários casos na residência, mas acho que o que mais me marcou foi quando eu trabalhava em IDC. Eu dava um plantão lá no final de semana, a cada 15 dias no hospital regional. Inclusive um hospital que eu gostava muito de trabalhar, resolutividade do hospital era muito boa. E a gente recebeu, nesse dia, eu dava um plantão com minha esposa, com a Larissa, uma paciente já bem grave de um município vizinho. Ela estava com um quadro de coliomielite, estava internada já há algum tempo, mas já chegou em sepse, né? O que é sepse? Por conta de um quadro infeccioso da membrana amniótica do nenê, ela acabou desenvolvendo um quadro infeccioso muito grave e evoluiu para uma sepse, que é um quadro gravíssimo, que pode levar a óbito, a morte. Quando a infecção toma conta do corpo, uma infecção generalizada. Então, assim, só deu tempo de ela chegar no plantão, a gente conseguiu estabilizar o quadro materno, né? E conseguimos fazer o parto dela e fazer o parto do menino. E era prematuro, acho que estava com umas 34 semanas. E essa mãe foi para UTI, né? E ela acabou falecendo, essa mãe, né? Então foi muito complicado para mim, porque foi a primeira morte materna que eu presenciei na minha vida como profissional. E não é fácil perder uma mãe, né? Você vê o óbito materno, eu acho que dentro dos óbitos e dessa situação de perder alguém dentro da medicina, o óbito materno, para mim, é um dos mais chocantes. Né? Então, eu fiquei muito triste, fiquei feliz, por um lado, a gente ter conseguido salvar o menino. Eu lembro que a gente deu ele no colo da avó e a avó foi embora. Mas foi um caso que me marcou muito, a minha esposa também. Eu lembro que esse dia eu saí do plantão bem triste. Me deu aquela sensação de que eu
que eu sou impotente, né? Às vezes em algumas situações e Deus é o maior, Deus sabe o que Mas faz. a obstetrícia tem muito disso. Se a gente não assume a nossa posição de... Não é de temente, porque isso está mais relacionado com religião, mas de que a gente não é o coordenador e o dono de tudo, a gente realmente se frustra muito. Porque a obstetrícia, do início ao final da fetal que eu faço hoje, é literalmente uma caixinha de surpresas. E ninguém chega no seu consultório grávida achando que vai dar alguma coisa errada. Sempre chega no seu consultório achando que vai dar tudo muito certo, né? A gente é como é que eu falo? O missionário da alegria, né? Mas às vezes as coisas não acontecem. E a gente tem que ter a percepção de que a gente fez tudo que podia. No meu caso deu tudo certo, ótimo. Mas podia ter dado tudo errado, mesmo eu fazendo tudo que eu fiz. Exato. E às vezes a gente faz tudo que a gente pode e nem sempre dá o que a gente gostaria que acontecesse. Mas enfim, eu acho que isso faz com que a gente amadureça na obstetrícia, que veja que a gente não comanda tudo, como não comanda nada na vida. É uma coisa que eu acho que as pessoas têm que ter percepção disso. Nós não somos os comandantes da vida, por mais que a gente faça tudo certo. E isso a gente vai amadurecendo e vai vivendo, mas é punk, né? É difícil. E se eu tô com o poder, a gente... eu acredito que, como a gente está no meio de amigos assim, queridos, Silmara, Kika, né, todos os nossos parceiros na Umbanda, a gente preza muito pelo compromisso com o paciente, se manter atualizado. E é isso. Mesmo assim, mesmo você fazendo tudo que está ao teu alcance, às vezes foge mesmo do que você está esperando do desfecho. Né? Então, a gente tem que saber que a gente não consegue. E interessante é que isso fica gravado na cabeça da gente mais do que os mais de 1.000, 2.000, 3.000 partos que a gente fez. Fica, né? É impressionante. Mas é uma emoção diária. Todo parto que eu faço, eu me emociono muito porque a gente tá dentro daquela família, né? A gente cria um vínculo muito grande, né, Silvia? Obstetrícia gera um vínculo médico-paciente assim, enorme. Porque você cuida da paciente, você pega amizade com o marido, você entra dentro daquela família. Conhece o filho que já tem. Você tá fazendo o segundo parto, já fez o primeiro. Daqui a pouco conhece a mãe, conhece a avó. É isso aí. Aí você tá atendendo aqui, entra o gurizinho, começa a mexer nas coisas do consultório, vai falar, ai meu Deus, vai pegar meu budinho. Vai cair você quebrando as coisas. Vai pegar meu budinho. Ai não. Mas é uma especialidade linda. Linda, cheia de emoções, né? Coisa boa. Então vamos para a próxima pergunta. Senão a gente não faz esse podcast. Olha que eu sou minhas perguntas, sou rápida, viu? Eu sou enrolão. Tem que ter outra. O que pode ser feito para acabar com o corrimento? Tem algum remédio, tratamento? Eu vou responder essa, porque eu respondo 1000 vezes na caixinha. Vai, sim. Minha gente, entendam. A boca não tem saliva, o nariz não tem catarro, o ouvido não tem cera. Todo orifício natural do nosso corpo tem que ter um líquido para fluidificar. Então é normal que a gente tenha corrimento. E a vagina, especificamente, esse corrimento é comandado pelos nossos hormônios. Então, dependendo de como esteja a sua ação hormonal no seu corpo, você vai ter mais corrimento ou menos corrimento. O que é que não pode? Não pode ter cheiro ruim, coceira, ser preto, ser verde, te incomodar. Tem fatores fisiológicos que podem aumentar uma ectopia, uma coisa que é própria da especialidade. Tem, que a gente pode tentar ajudar. Mas às vezes as pacientes se incomodam com o simples fato de se molhar. E não pode, tem que se molhar sim. Porque a vagina tem que ter líquido. Se não tiver, ela vai ulcerar e pode criar um problema muito mais sério. Então tem que entender que esse corrimento tem que ser entendido se ele é patológico ou se ele é fisiológico. E na mulher que não usa anticoncepcional, esse corrimento modifica durante o ciclo. Então ele começa mais fluido, depois ele fica parecendo uma clara de ovo melenta, daqui a pouco ele fica mais espesso. Isso é o normal. O que não pode é cheiro ruim, coceira, isso é abundante, ou preto, verde, uma coisa desse tipo. Então, por favor, tem que ter corrimento. O importante é o autoconhecimento, né? Sim. Eu morro de falar isso nas caixinhas. Tem bastante perguntas sobre isso. Né? A galera fica louca. Inclusive, só dando lá dentro do corrimento, quando o corrimento é patológico e recorrente, é um grande desafio nesse momento.
O pessoal acha que é fácil, não é fácil tratar com ele, Não é. fica indo e voltando. Difícil. Porque, inclusive, tem algo que tem muita relação com o psicológico da paciente, com a questão imunológica, com o estilo de vida. Porque, assim, quando ele recidiva, quando é patológico, como a mulher está falando e ele recidiva, ele não está recidivando porque a paciente está se infectando. Ele está recidivando porque a paciente tem um estilo de vida, uma estrutura psicológica e etc e tal, que faz com que ele reative. Então, assim, realmente é complicado a gente tratar porque tem que mexer num todo. Mas as pessoas confundem muito o corrimento fisiológico com o corrimento patológico, porque acham que bom é ser seco, e não é. Eu lembro que tem questão também de roupa, né? Questão do tipo que você falou que às vezes, exemplo, a mulher que mora no calor e usa muita calça jeans, não dá calcinha de tecido respiração, sintético, não é isso? Pro protetor diário. Exatamente. Tudo isso não fica então, eu já ouvi falar muito que é bom dormir sem calcinha deixar a coitadinha respirar, né? Então, tá certinho. Chega o casal no gostava falando assim, ó, filha, você dorme sem calcinha, você dorme sem uma canção. Eu não me meto com os homens, não. Ele se mete. Aí os caras ficam meu amigo, ó. Ele fala, eu não me meto com os homens, não. Pois é, viu, gente? Ouviram? Dormir sem calcinha faz bem. Tem que deixar respirar. Um shortinho, lógico. Tem outra aqui interessante. Alguém colocou na caixinha assim, amenorreia. Então, eu fiquei curiosa e vou perguntar pra vocês, o que é amenorreia? Você quer falar? Fala. Pode falar. Eu falei do corrimento, agora você fala da amenorreia. Amenorreia é a ausência de menstruação no período da menarca. O que é a menarca? Da primeira menstruação, que é a menarca, até o processo, até a menopausa, né? Nesse período onde a mulher costuma menstruar todo mês regularmente, quando acontece uma ausência de menstruação por um período acima de 3 meses, né? A gente considera uma amenorreia. Isso secundária, né? E tem a primária também. Quando ela não menstrua nunca. Quando ela não teve menarca. A menina tem 18 anos e nunca menstruou. Existem 2 tipos de amenorreia. A amenorreia primária, que é quando nunca houve menstruação, e a secundária, quando depois da menarca, por algum motivo, pode acontecer de não menstruar. Então, e aí tem que fazer uma pesquisa semiológica mesmo. Pode ser uma gestação. Aí vai depender muito da história clínica do paciente. Pode ser uma alteração hormonal. Por exemplo, aquelas meninas que têm uma performance dentro do atletismo muito grande, ginastas e tal, geralmente essas meninas não menstruam. Chama de amenorreia do atleta, por questões hormonais, né, do esforço físico. Mas assim, tem que fazer uma pesquisa para poder entender por que é que isso está acontecendo. Se for primário, um tipo de pesquisa, se for secundário, outro tipo de pesquisa. Tem a amenorreia também, que é causada por estresse, tem a amenorreia que é causada por má alimentação, tem a amenorreia que é causada por alteração de tireoide, tem a amenorreia que é causada por alteração na prolactina. Adenoma de hipófise. Faz a prolactina. Então, tumor benigno lá na hipófise, lá no encéfalo. Tem que pesquisar. E tem a amenorreia, por exemplo, quem usa injeção trimestral. Exato. Ela é uma hormônio de depósito. Quando você para, às vezes tem paciente que fica 1 ano sem sangrar. É a amenorreia pelo depósito daquele hormônio. Então tem que pesquisar a história clínica e a parte hormonal, né? Síndrome do ovário policístico, né? A ovulação androgênica. Agora, falando assim, agora já que eu sei o que é amenorreia, eu fiquei com uma dúvida. É normal também, exemplo, quando eu tenho a primeira menstruação, aí a menina vai lá, tem a primeira menstruação, depois menstruou naquele mês, depois passa 2, 3, 4, depois vinha outra. Aí também pode ser uma amenorreia? Isso aí é esperado, fisiologicamente esperado. Depois de 3 anos da vida menstrual, por conta da imaturidade dos hormônios, você nem sempre espera aquela menstruação certinha todo mês. Isso é normal. Eu brinco com as pacientes que os hormônios eles têm que conversar entre si. E às vezes um tá falando em japonês, outro tá falando em português, outro tá falando em inglês, eles não estão se entendendo. Tá muito novinho, já tá muito velho, entendeu? Não se bate. Mas aí acontece essa maturação do eixo aí, ela começa a, na maioria das vezes, menstruar. A gente investiga, mas de antemão a gente já fala que é habitual. Interessante. Então vamos para mais uma? Olha só. Deixa eu ver. Pergunta aqui, maravilhosa. Maravilhosos. Como está aí de estética íntima? Quais maravilhosa oferecida. Você tá focada nas minhas coisas. Essa é com você. Essa aí é comigo. Não é minha praia, não. É na praia de Guilherme. É estética. O que a gente faz aqui de estética? Aqui na clínica a gente faz a parte cirúrgica de labioplastia, que é quando o pequeno lábio é maior, assimétrico, um é maior do que o outro, um está saindo, incomodando.
A gente faz essa cirurgia ambulatorialmente e a gente faz peeling também genital para poder clarear a vulva e a área genital toda. É basicamente isso que a gente faz aqui. Tem uma série de outros procedimentos em estética íntima. Hoje a estética íntima está bombando. O que a gente oferece aqui é isso, mas assim, a gente tem a opção hoje de preenchimento. Preenchimento de vulva com ácido hialurônico, sim, preenchimento, uso de radiofrequência, uso de laser para melhorar o aspecto da vulva, para melhorar o aspecto da pele, para melhorar a questão de secura vaginal. Tem todas essas opções. Normalmente a gente encaminha para existe centro de Salvador bem de referência com relação à estética íntima, mas aqui a gente faz basicamente a cirurgia e o peeling genital. Bacana. Isso é porque eu devia ser dermato. Aí eu E você falando assim, filho, o peeling. Peeling, pois é, minha filha, clareia. Clareia, melhora a pele. Olha só, radiofrequência. Minha filha, uma arrasa. Praticamente tratamento da pele. Só que na vulva. Só que na vulva, exatamente. Que legal. É isso mesmo. Olha, tem outra aqui. É normal todo ciclo menstrual sair coágulos de sangue? Eu gostei dessa pergunta. Olha, uma da maneira da gente mensurar se o sangramento menstrual está sendo muito vultuoso é justamente quando o paciente reclama que tem coágulo nesse sangue menstrual. É difícil você mensurar o que é muito sangramento às vezes. Às vezes o que é muito sangramento para uma paciente não é para outra. Então tem algumas perguntinhas que a gente faz durante a anamnese que a gente tem que determinar. Mas, a princípio, se a paciente reclama que está tendo coágulo no período menstrual, né, junto com esse sangramento menstrual, é porque provavelmente o sangramento dela está abundante. E aí tem que se investigar algumas questões, como por exemplo, uma adenomiose, que a gente acabou de comentar, miomatose uterina, pólipos endometriais. Então assim, aí a gente faz uma pesquisa semiológica, um exame laboratorial, exame físico, uma boa anamnese, exame ultrassonográfico. A grande maioria das vezes a gente chega ao diagnóstico. Às vezes, em algumas situações, a gente pode até lançar mão de uma ressonância nuclear magnética da pele. Mas na grande maioria das vezes, uma boa história clínica, um exame laboratorial e um bom exame ultrassonográfico transvaginal é o suficiente. E descartando tudo isso, pode ser genético também? Ou não? Tem mulheres que sangram mais do que outras, e esse é um padrão familiar, né? Aí a gente tem que ver o quanto ela está adaptada àquilo e se o organismo dela não está sofrendo com aquilo. Então a gente tem que ver dosar ferro, dosar ferritina, dosar vitamina B12, uma série de coisas para ver se aquele sangramento, que talvez ela entenda como natural, vamos dizer assim, que a família dela sempre teve, ela não dá muita isso é muito importância. comum. Minha mãe é assim, a mãe chega, mas eu também era assim. Mas tem que ver se está causando algum mal, né? Entendi. É o que se isso falou. eu já ia Porque se perguntar. ela ficar sangrando muito, mesmo ela achando normal, a longo prazo, ela vai diminuir ferritina, vai fazer uma anemia, vai cursar com uma anemia ferropriva, vai diminuir a imunidade. Então, assim, a longo prazo pode trazer um problema. Era isso que eu ia perguntar, se poderia causar anemia ou não. Sim. E o tratamento, no caso, Não seria causa hormonal? anemia ferropriva na mulher é devido à menstruação, pessoal. É normal. O tratamento, bloqueio hormonal. Não, Toda tem vez que jeito. a gente fala de útero, sangramento, o tratamento clínico sempre vai ser hormonal. A gente pode lançar inicialmente mão de anti-inflamatório, que dá uma diminuída, né? Mas assim, isso a gente aguenta por um tempo. Chega uma hora que. É um paliativo, assim, Vai chegar a hora que não tem jeito. mas definitivamente. Agora, essa é uma pergunta minha, não na caixinha. Eu fiquei curiosa e sempre há uma conversa popular. E depois que a mulher está grávida, a menstruação diminui. Assim, a quantidade de sangue. Depois do do pare, primeiro, depois depois do que primeiro pare, parto? sim, depois do primeiro parto. disso não. Não existe isso não, né? Não. Ah, então é Você só conversa. conversa mesmo. A tendência é ser o contrário. Porque o útero aumentou de tamanho. Exato. Então a vascularização daquele útero pré-gravídico é totalmente diferente da vascularização do útero pós-gravídico. É só conversa. Ah, O útero maior, eu tenho uma área endometrial maior. Teoricamente, ela pode até sangrar mais. Fiquei com medo. Pode dar parido. Não! Eu não vejo de parir perto de sangrar. Quem tem SOP pode fazer o tratamento mesmo não querendo engravidar por algum tempo? Deve. É. Deve. Deve porque SOP é uma doença metabólica.
ela não é só uma doença. Na verdade, a gente conhece mais a SOP pela parte ginecológica, mas a SOP é uma doença altamente ampla que começa com a resistência à insulina. Então, ela traz para a mulher a longo prazo maior risco de doença cardiovascular, maior risco de hipertensão, maior risco de diabetes, maior risco de câncer de endométrio. Então, assim, ela tem que tratar a SOP, não pela questão da infertilidade ou de não estar menstruando, também por isso, mas principalmente por ser uma doença que é global, ela é metabólica, ela está mexendo com todo o corpo. Então, tem que tratar com certeza. E o tratamento não é anticoncepcional. O anticoncepcional, ele palia. O anticoncepcional, ele trata alguns sintomas, mas não é o tratamento da doença. Interessante. Inclusive, foi o que o Silvio falou, né? Uma síndrome plurimetabólica, e aí muita gente chega no consultório achando que o que eu vou tomar? E esquece que o tratamento começa com toda a mudança de rotina de vida dessa paciente. Desde a alimentação, prática de exercício físico. Eu tenho um caso da caixinha. Eu comecei com essa caixinha que sempre me perguntam de SOP. Eu digo, vá fazer atividade física e vá fazer dieta low carb. Tira carboidrato, tira açúcar. Isso eu só falando na caixinha. Só falando na caixinha. Você vê os casos lindos da medicina. Um belo dia, aí a menina tentou marcar a consulta comigo, demorou pra conseguir a vaga, enfim. Fez lá, o que eu mandei na caixinha. Dieta low carb e atividade física. Focou, a menina focou. Uns 3 meses ela marcou, ela estava com a consulta marcada, ela foi. Ela fez, doutora, ainda não menstruei, não sei o que, mas eu tô fazendo, que a senhora falou na caixinha, não sei o que. Eu digo, tá, então bora pra ultrassom. Botei o drone no topo, um embrião. Ela engravidou com dieta e atividade física. Exato. Isso que eu ia até perguntar, né? Porque já tem uma amiga que ela engravidou com o síndrome hepatocístico. O médico disse, você não pode engravidar. Eventualmente tem uma ovulação. E se ela faz uma modificação do estilo de vida, que é o pilar básico da SOP, porque é uma doença de resistência à insulina, e a resistência à insulina, a primeira coisa que você tem que fazer é dieta e atividade física. Quando você começa com esse pilar aí, às vezes você resolve o seu problema sem remédio. Entendeu? A alimentação hoje está muito ruim, né? É muito produto industrializado, ultraprocessado, açucarado. Então, assim, a partir do momento que essa paciente ela tem a consciência de que a alimentação dela precisa mudar, ela precisa fazer uma dieta com alimentos com índice glicêmico menor e tal, realmente a gente tem um resultado bem promissor mesmo. Se juntar com o exercício, como foi o caso dessa paciente Silvia, lindo. Beleza, né? Vamos aqui para outra. Já que é sobre miomas. É possível que quem tem miomas uterinos tenha uma gravidez e contratilidade? Aí quem sabe é faz um monte. Começa com a parte que você faz essa parte mais de fertilidade. Eu falo a parte do pré-natal. Pronto, então. Exatamente. O mioma, a questão da gestação do mioma vai depender da localização do mioma. O útero, ele tem 3 camadas, o endométrio, que ele falou, o miométrio, que é a do meio, e a serosa, que é a parte de fora, como se fosse a camadinha que cobre ele. O mioma, ele pode estar no endométrio, lá dentro da cavidade, ele pode estar no miométrio, que é chamado de intramural, ou pode estar para fora, na serosa, que é chamado de subseroso. Então, quando ele é intramural ou subseroso, dependendo do tamanho e da quantidade, habitualmente ele não vai trazer grandes problemas. Se ele for submucoso, que é dentro da cavidade, até para engravidar já é difícil, porque já é uma causa de infertilidade. Então, assim, quando o mioma é submucoso, a gente tem que tratar, tirá-lo para que a paciente possa engravidar. Em a paciente não tendo submucoso e engravidando, aí vamos ver como estão esses miomas para ver como essa gestação vai evoluir. Aí eu só faço entregar grávida, ele se vira. E geralmente esses miomas pré-existentes eles costumam aumentar de volume. Muito na gravidez. Porque a gestação, querendo ou não, aumenta muito a produção de estrogênio. Então a gestagem do mioma gosta de hormônio, então ele vai crescer. E torna difícil também para o ultrassonografista, o que vai dizer isso. Conforme a gestação vai evoluindo, vai ficando mais difícil você avaliar esse mioma também, porque vai ter placenta, vai ter feto. Então vai ficando cada vez mais difícil você conseguir definir como é que ele está realmente ali até chegar no parto. Outra coisa interessante, muitas pacientes perguntam, Guilherme, eu não posso fazer uma cesárea para tirar esses miomas? É muito comum esse tipo de abordagem e questionamento. Elas ficam loucas, né? Já faz a cesárea, mas isso na verdade não deve ser feito, né?
proscrito a gente fazer esse procedimento no mesmo momento, até porque o útero está muito maior, ele está extremamente vascularizado, esse mioma está maior, está mais vascularizado. É uma paciente que no processo de parto vai perder sangue e eu tenho um risco muito grande de fazer uma hemorragia no tempo cirúrgico desse, que é a retirada do mioma. Então eu trago uma mortalidade muito grande para o evento cirúrgico se eu pensar em associar essas duas cirurgias, cesárea com miomectomia. A gente acaba fazendo quando existe, às vezes, uma indicação de cesárea, e a gente tem um mioma ali pediculado. Tá pra fora. Você o pedículo e acabou, mas se não... Mas com relação a risco de gestação, você vai depender do mioma, da quantidade de mioma, do tamanho dos miomas. O fato é, um miominha, bobinho ali, que a gente nem considera, ok, não tem problema. Mas uma paciente que tem muitos miomas, ela pode até engravidar, pode chegar a uma gestação, né? A gente já teve casos assim, mas é uma gestação de alto risco. Exato. A gente não pode esconder isso, né? Existe um risco maior de parto prematuro, existe um risco maior de sangramento na hora do parto, existe um risco hemorrágico, o risco de perder o útero na hora do parto. Existem todos esses riscos, mas dependendo da quantidade, da localização e do tamanho. E quando são muito volumosos também existe um desconforto muito grande, você sente mais dor o pré-natal todo. Então você tem que fazer um pré-natal ali de maneira bem consciente mesmo, a paciente tem que ficar bem próximo de você, porque é um pré-natal de alto risco, com certeza. Agora só outra questão completamente, que me ensinaram é que mioma era só para mulheres, assim, só mulheres de 40 anos poderiam ter mioma. Não tem nada a ver com isso. Mais novas também podem. Sim. Mioma é multifatorial a causa, né? E tem uma causa familiar muito forte. Então, assim, eu já tive paciente de 22 anos com miomatose de precisar perder o útero. E tem uma causa étnica também, né? A raça negra tem uma predominância maior. E no Brasil a gente é tudo miscigenado. Pegou branco, negro, amarelo, limpo, jogou dentro de um balaio, só fugiu, saiu a gente. Exatamente. Então, assim, a prevalência de mioma é muito grande. É mais comum nas mulheres acima de 30. Mas tem mulheres novas que têm, normalmente são miomatoses bem Isso, quanto mais jovem que tiver, normalmente são miomas que evoluem de maneira pior. Porque tem um fator familiar normalmente mais relevante, né? Aqui tem uma... doutores, é normal sentir dor na relação? Não, nunca jamais. Não tem dor. Sentir dor é mais um problema que pode ser psicológico ou mais pode fisiológico? Ser tanta coisa. Primeiro tem que saber se essa dor é na penetração ou quando já tá lá dentro. Tem que saber o que ela usa de medicação, tem que saber a história de vida dela para saber a causa dessa dor. E investigar, porque tanto pode ser algo físico, orgânico, físico, como pode ser algo psicológico também. E aí a gente tem que fazer, como diz o professor Guilherme, uma anamnese longa, um exame físico longo, para a gente poder chegar a essa conclusão da causa dessa dor. Não, e eu acho que isso é muito importante que o Sil falou, sabe? E aí cada vez mais eu vejo essa medicina muito mais prática, né? Toma exame, eu tomo remédio. Não se conversa. E a gente conversa muito com o nosso paciente, sabe? Eu acho que é um tempo do trabalho médico que é extremamente importante. Você ouvir o paciente mesmo e saber o que ele tem para te contar. E aí é uma investigação, né? É um joguinho de quebra-cabeça. Ela vai te dando as informações, os sintomas, os sinais que você na tua cabeça já vai formulando o que você está pensando. Literalmente um quebra-cabeça, né? Uma investigação diária. Às vezes é o paciente que diz para você o diagnóstico. Agora você tem que estar apto a ouvir. Na maioria das vezes. E entender o que é que ela quer dizer. Porque às vezes ela fala alguma coisa que não está clara, é subliminar. E aí você tem que entrar no mundo dela para poder entender. Como eu sou homem, às vezes talvez comigo fica até um pouco mais difícil, né? O paciente às vezes até chegar a ter essa intimidade e ter a coragem de conversar comigo sobre mas sexologia. Mas tem, você é super aberto. Mas é tranquilo. Tem. Com Gui tem. O povo não... Depois a gente discute bastante essas coisas, a gente conversa bastante. Chega o final do mês, enviou hoje, a gente fica comentando. Agora sim, tem posições que são mais incômodas para a mulher. Às vezes, por exemplo, posição de 4 é mais incômoda, isso pode não ser nenhum problema, entendeu? Mas assim, se é uma posição que você precisa parar de ter relação por conta daquela dor, isso tem que ser investigado.
Não que em alguma posição você não vai sentir mais desconforto do que outras. Pode acontecer, se você estiver no período ovulatório, pode doer um pouco mais. Mas se for uma dor que é sempre, que é recorrente e que é em qualquer posição, isso de fato tem que ser investigado. E às vezes tá na cabeça, né? Às vezes alguma coisa, tá lá, a cabeça cheia. Já teve casos assim, que você começa a questionar a história da paciente, teve algum tipo de abuso ou trauma sexual na infância, ou até a própria criação, né? Onde ela foi muito podada sexualmente, assim, conseguiu ter aquele desenvolvimento sexual adequado, tudo isso também. Então, mais uma vez, o importante é o autoconhecimento. Sabe disso? Sim. Legal. Vamos lá. Aqui, ó, doutor, depois que eu parei, fiquei sem vontade de ter relação sexual. É normal? É normal, gente? Normal, você faz parte. Nossa, é uma queixa muito recorrente, né? É quase unânime, a paciente chega no período de amamentação. Só tem umas doidas que parem aí que é namorar, mas a maioria não. A maioria chega lá, doutor, meu marido tá até nesse não, é normal. Você imagina, não é só questão hormonal. Você imagina o que essa mulher não tá passando aí. Nasceu, tá cansada, tendo que amamentar, preocupada o tempo inteiro com aquela criança que nasceu com o filho, com a filha. Ela acaba deixando mesmo essa questão sexual no segundo plano. Nasce o filho e nasce a mãe, né? E assim, a questão sexual para a mulher, se ela não for trabalhada para ser em primeiro plano, ela vai ficar em segundo plano sempre. Porque fisiologicamente, hormonalmente falando, a mulher ela é muito menos instintiva sexualmente do que o homem. Então assim, fora que o homem não passa por puerpério, por gravidez, por parto, etc. E tal. Mudanças hormonais. O homem não tem mudança de hormônio. A testosterona dele é a mesma sempre a vida toda e segue fluxo. A mulher não, a mulher vai ó, o tempo inteiro oscilando. E quando ela pare, a prolactina vai lá pro céu, porque ela tá amamentando, ela fica ressecadíssima. Então assim, ela vai namorar, parece que é uma lixa, não é? Que tá matando ela. Então assim, realmente é difícil a atividade sexual pós-parto. Diminui o volume da cavidade vaginal. Ela tem daí a dor na hora da penetração, né? Exatamente, aí vai sentir dor. Pode disparar de penetração. Exatamente, porque tá ressecada. Ainda tá sem dormir, comigo no juízo, sem saber se tá sendo uma boa mãe. Teve uma que falou, doutor, eu fico cheirando leite, é uma condição que eu tenho. Eu sou laticínio. Eu não tenho condição de namorar. Entendeu? É complicado, tem que ter. Aí meu marido vem, quer dar uns beijinhos no meu peito, eu já não deixo, porque acho que vai competir comigo. Aí a cabeça. Mas é verdade. E quer ver uma coisa que acontece? É muito engraçado. Pois, a mulher, ela não se sente apta ao sexo. E o homem, ele não entende isso na maioria das vezes. Eu brinco que como diz que menino segura casamento, o menino desfaz casamento. Desfaz. Porque se você não tiver uma igualdade de propósito muito grande ali, de cuidar daquele bebê, de chegar junto, de entender as coisas que estão acontecendo, vai rolar briga. Porque a mulher entra em outro padrão de vida e o homem permanece na vida que ele estava. Então, se ele não entrar nesse mundo da criação do bebê, não entrar nesse mundo do parto, da aparição, de viver, isso vai ter problema. Ele tem que absorver a maternidade. Tem que absorver a paternidade de fato e entender a maternidade da mulher dele. Realmente é uma confusão, na verdade. Né? A pessoa fala quando sua vida mãe, quando não é vida mãe. Sim. É uma confusão. Eu já vi alguns casos, já acompanhei de perto. Mas e dá. Menino acaba casamento, minha filha. Não, e a mulher vira assim. No puerpério eu acredito que acontece muita separação. Acontece. A mulher vira outra pessoa. Dependendo de como tá essa relação, pode desandar. E é muita responsabilidade em cima da mulher também. Sim. Muita responsabilidade. Mas as coisas estão mudando mais, eu acho. Os homens estão ou tentando ou sendo obrigados a entrar numa postura mais... Eu tenho notado isso também no pré-natal mesmo. No pré-natal você vê, né? Tenho notado os maridos muito mais participativos do que anos atrás. Com certeza. Olha, a gente só vai poder fazer mais uma por causa do tempo. É porque teve caixinha. Teve caixinha, foi muito. Eu até peço desculpa, né, de não conseguir responder tudo. Quando eu recebo as minhas no Instagram, eu passo uma hora e meia respondendo e olha que eu sou caceteira. Eu não fico batendo papo, não. Eu não sei como é que a gente vai conseguir. Toma lá da casa. Rapaz, é perfeito. Então. Ela tá escolhendo, viu? Tem alguém perguntando aqui, ó.
Fala sobre cirurgia do períneo. Tenho muito medo de fazer. Como é que acontece essa cirurgia do períneo? Ixi, eu não lembro a última vez que eu fiz. É sério, faz muito tempo que eu não faço uma perineoplastia. Períneo é uma cirurgia que antigamente era muito feita. Tinha um pacotinho, né? No sul, você tinha que fazer uma ligadura períneo. E que todo mundo achava que era estritamente necessário para a mulher que paria normal, né? E o que foi sendo visto ao longo do tempo é que ela é uma cirurgia pouquíssimo resolutiva. Ela melhora no início, depois desanda, ou então fecha só na frente, que é onde a mulher sofre, e lá dentro fica tudo aberto. Uma caverna. Uma caverna, exatamente. E aí o que é que acontece? Hoje a gente sabe que a melhor opção que a gente tem para a flacidez ou a fragilidade do assoalho pélvico é a fisioterapia pélvica. Exatamente. Vamos chamar a Marina para falar, né? Marina. Nossa fisioterapeuta. Sim, com certeza. Então, assim, hoje o que a gente faz de tratamento, de fato, para melhorar a fragilidade do assoalho pélvico é a fisioterapia pélvica. E Gui estava até comentando, a gente estava falando de quando não dá para resolver isso com a questão da incontinência, né, Gui? O que a gente faz. Então, é o que o Sil falou. Inclusive, né, Sil, quando a gente faz esse ponto de Kelly Kennedy, juntando ali a questão muscular, muitos pacientes ficam com dispareunia de penetração depois. Exato, eu já tive uma vida sexual que era saudável, aí por algum motivo achou que a vagina estava um pouco mais flácida, fez a períneo e jogou a vida sexual fora. Porque fecha tanto que é muita dor. Eu já tive paciente que tem que fazer a cirurgia de abrir, que faz o contrário, abre de volta. Porque fecham demais na frente e a paciente sofre para ter relação sexual. Porque você perde, a vagina é um órgão elástico, tem uma plasticidade, tem uma elasticidade. Exatamente, foi isso que foi visto. Vila fibrose, não tem, eu perco essa propriedade. Que quando você trabalhar a musculatura, você aperta muito melhor do que fazer. Tanto que hoje a gente na faculdade, quando era pelineoplastia, porque só trata a pele, não trata músculo. Eu só junto a pelinha, assim. Entendeu? Então não resolve. Então o segredo hoje da fragilidade do assoalho pélvico, quando a mulher se sente frouxa, é a fisioterapia pélvica. Se ela tem uma perda de urina, aí vai fazer uma avaliação se a fisioterapia pélvica resolve ou se faz uma cirurgia que bota uma telinha e sobe a bexiga. Faz um exame de estudo dinâmico e faz um sling. Ela sobe a uretra, ela sustenta, faz uma sustentação uretra. Então, galera, períneo hoje é muito difícil de ser indicado. É sério, eu não lembro a última vez que eu fiz. E ele faz direito. Quando eu precisava, você mandava pra ele fazer. Ele faz uma períneo bem feita, bonita. Ele faz bem feita. Eu gosto de operar, opero bem, mas... Quando precisava, eu mandava pra ele. Difícil. Então, chega lá com queixa, fisiopélvica. E é um tema muito legal de fazer um podcast com o marido. A fisiopélvica é algo fantástico. Maravilhoso. Então, além da gente malhar, tem que malhar lá embaixo. Tem que malhar. Se é músculo, tem que malhar lá embaixo. Aí o povo malha braço, malha perna e esquece da periquita. Vamos malhar a pepeca, né? Bora malhar a pepeca. Ó, tem mais um aqui. Só essa. Ela tá gostando, viu? Você tá vendo? Eu adoro. Como é o tratamento de hemorroida? Tem cura? Na verdade, eu penso assim, vocês identificam a hemorroida ou é outra especialidade? Não, eu acho que principalmente na mulher, né? A primeira queixa é com a gente. Ela vai lá porque a gente faz o exame genital, já tá na posição. Eu acho que a primeira abordagem é nossa mesmo. Só que daí eu sempre pego e encaminho pro polo proctologista. Inclusive aqui no Luiz, e ela me podia dar essa pincelada. A gente vai pedir a eles pra falar sobre a hemorroida. Qual é a pergunta? Como é? Como é o tratamento de hemorroida, se tem cura? Cura tem. Isso aí a gente até pode responder, mas eles vão falar depois. Primeiro tem que diagnosticar o tipo de hemorroida. Tem vários tratamentos hoje em dia que eu vejo eles falando lá. Tem tratamentos ambulatoriais, tem tratamentos cirúrgicos. Tem que saber se é um botão hemorroidário que tem algum tipo de complicação. Tem que saber se tem fissura associada. Só eles sabem fazer isso. Porque eles passam, a gente não passa o espéculo na vagina, eles passam o espéculozinho no ânus. Então eles que vão saber diagnosticar, os especialistas nisso, que são os proctologistas. Vamos pedir para os meninos falarem, né? Vamos. Então vai ter um videozinho dos meninos explicando. Nós vamos fazer dar um jeito de fazer essa pegada direta. Esse link. Ai, que ótimo. Então, gente, muito obrigada por tudo. Foi massa. Finalizar por aqui. Foi rápido, não foi rápido? Passou. Quando a gente fala o que a gente gosta, parece que o tempo não passa. Era mais do lado da minha amiga aqui. Nossa primeira podcast. A gente fala...
Vocês são muito divertidos, são muito divertidos. Foi um Que prazer. bom, obrigado. O prazer foi nosso. Foi um prazer. E, ó, você que tá ouvindo a gente, vendo a gente de casa, não esqueçam, a cada 15 dias, então, na verdade vai ser 2 podcasts no mês. Vai começar hoje, daqui a 15 dias tem outro. E lá no Instagram da Humana vai ter uma caixinha, 3 dias antes da live da Humana Cast. Então vai abrir a caixinha, vocês podem perguntar, e a gente vai fazer aqui. Viu? Então até a próxima. Beijão!